Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E a doença de Parkinson é conhecida na sociedade, mas mesmo assim seu risco não é muito divulgado. Atualmente, cerca de 400 mil pessoas sofrem com esse mal. E hoje aqui na mesa de debates você vai saber mais sobre a doença, suas causas, tratamento e também prevenção. Para isso recebemos o neurologista, Dr. Leandro Cruz, que está aqui conosco hoje, para a gente poder começar a nossa conversa, doutor. As possíveis causas do Parkinson. Bem, a principal fator de risco que o indivíduo pode desenvolver para Parkinson é um fator genético. Isso mesmo em casos que ele não consegue apontar na família ou outros casos, a principal causa é a genética, ou uma mutação, ou algum gene que ele herdou, que foi se combinar algumas gerações depois e ele pode desenvolver o sintoma. Os fatores ambientais relacionados à disfunção estão cada vez mais próximos de serem elucidados e hoje o principal suspeito é um prion, que seria também causador da doença da vaca louca, seria um outro tipo de prion. Hoje é o principal suspeito ambiental para o desenvolvimento, em combinação com determinados genes, da doença de Parkinson. A gente pode chamar de doença hereditária, doutor? Ela é uma doença geneticamente determinada. É mais prudente a gente usar esse termo, porque 70% dos casos são esporádicos na família. Então, é uma combinação de fatores genéticos e ambientais para o desenvolvimento da disfunção. Como é que a pessoa percebe que está caminhando para isso? O caminhar para isso é um pouco complexo, né? Porque as alterações biológicas no cérebro antecedem até 10, 15 anos o desenvolvimento dos sintomas. Existem alguns fatores que as pessoas observam antes de desenvolver os sintomas, que é a perda do olfato, é relativamente comum, constipação intestinal, também é relativamente comum, e distúrbios do sono, do tipo uma agitação psicomotora muito intensa durante o sono. É bom ressaltar que esses três fatores podem acontecer, né, e na grande maioria das vezes são causados por outras coisas, não como um fator de risco, né? Mas esses pacientes com Parkinson, 80%, por exemplo, têm distúrbio do sono antes de desenvolver os sintomas clássicos da doença. Esse distúrbio do sono, o senhor fala sonhos, aquela sensação... Sonhos muito vívidos, agitação psicomotora, chega a cair da cama, se bater e tal, numa faixa etária acima de 35, 40 anos de idade, né? Que não, tem uma época para surgir isso, né? Na infância, um sono agitado é mais comum e não é um fator de risco. Existe um distúrbio que deve ser investigado, nesse caso, chama de distúrbio comportamental do sono REM, que é uma fase do sono, e uma vez documentado, a chance do indivíduo desenvolver uma das síndromes parkinsonianas é de 80%. E, Leandro, qual o tempo de duração que essa doença vai se manifestando assim e qual é a faixa de idade que é mais provável? Em torno dos 65 anos é o mais comum, né? Há uma leve predominância em homens em relação às mulheres, mas muito pouco. E quanto mais precoce a instalação, Zé Luiz, é mais grave a evolução, né? E a partir dos 65, 70 anos, quanto mais tardio, mais benigno o curso da disfunção. É interessante hoje observarmos que, apesar da disfunção ainda não ter uma cura, o tratamento, quando iniciado, a gente consegue um ganho de qualidade de vida para o paciente. Eu tenho hoje pacientes com 22 anos de disfunção, né, com algum impacto, é verdade, mas como o Rodrigo colocou, a adaptação é necessária e esses pacientes, eles muito frequentemente desenvolvem essa adaptação junto à família e uma equipe multidisciplinar. Leandro, você apontou aqui sintomas que a gente observa em nós mesmo, né? São sintomas que o próprio paciente ele percebe. E a família? Quais são os sintomas assim que os familiares podem perceber? O sintoma inicial mais frequentemente observado é o tremor, né? E é bom também ressaltar que nem todo tremor é Parkinson e nem todo Parkinson tem tremor. Existem tremores não parkinsonianos. A característica principal do tremor parkinsoniano é que ele é um tremor de repouso. O indivíduo com o braço em repouso, aí ele apresenta um tremor numa amplitude que é visível e muito lento o tremor. Tá? Geralmente a mão oscilando
entre pronossupinação, que a gente chama. Estou entrando em mais detalhe porque eu estou fazendo o tremor e eu queria que você tentasse mentalizá-lo. Então, é um tremor lento em pronossupinação, geralmente numa extremidade predominante, né? Mais à direita ou à esquerda. Esse é o que geralmente a família observa. O outro sintoma frequentemente observado pela família e pelo próprio paciente é a lentificação do movimento. O movimento lento, ele vai deixando de fazer coisas ou vai fazendo mais lentamente, do tipo alimentação mais lenta, o banho mais lento e um risco de queda da própria altura muito elevado em situações corriqueiras. Esses são os sintomas mais comuns, o tremor e a lentificação do movimento. Doutor, isso pode se manifestar de algum trauma, assim, de repente você desencadear esse processo? Não, né? Você passa por alguma coisa? O trauma direto, né? Não um trauma psíquico, Sim. mas o traumatismo crânioencefálico é a principal causa, vamos dizer, uma das primeiras documentadas no indivíduo que ele tem um fator genético predisponente e aí ele desenvolve a doença de Parkinson a partir de uma pancada ou várias pancadas na cabeça. Precipita o quadro, né? Sim, é um imenso fator de risco. A gente teve recentemente a perda de um grande ídolo, né, o Muhammad Ali, que desenvolveu a doença de Parkinson a partir do esporte, né, do pugilismo. Ele emprestou a personalidade dele, né, as vitórias dele a essa causa e divulgou muito principalmente a Olimpíada de Atlanta, ele que acendeu a pira olímpica e ele com aquela marcha parkinsoniana, tremulante, carregando a tocha de arrepiar a cena. Pois é, o senhor falou numa coisa muito interessante que é o atleta, no caso do boxe. Isso pode ser, essa prática pode desencadear um processo de Parkinson independente da genética da pessoa, não, né? Não, existe uma genética e não é só Parkinson, as doenças neurodegenerativas do sistema motor, que é a esclerose lateral amiotrófica, a doença de Parkinson que a gente está aqui conversando hoje e a demência do tipo Alzheimer, ela é maior e mais frequente em indivíduos que sofrem traumatismo crânioencefálico. Isso, inclusive, gerou uma mobilização muito grande nos Estados Unidos da Liga de Futebol Americano por conta do uso do capacete ou da luva de boxe, que transforma o trauma numa coisa mais difusa, né? Aquilo que era para proteger parece que facilita doenças neurodegenerativas. E chama isso de esporte. Chamam. E o boxe é olímpico. Leandro, agora você está dizendo essas coisas todas motoras, não é? Como é que fica a cabeça da pessoa que está com Parkinson? Essa é uma coisa interessante, porque o Parkinson ele não é uma doença só motora. Ele tem esse componente motor e tem uns sintomas não motores. O sintoma não motor que mais preocupa logo no início é a depressão. E a depressão ela não é desenvolvida só porque o indivíduo ficou impactado pela notícia do diagnóstico. Muito frequentemente, a depressão decorre das alterações bioquímicas que acontecem no cérebro, causam sintomas motores e causam sintomas depressivos. A depressão é 4 vezes mais comum na doença de Parkinson do que indivíduos com a mesma idade com outra doença incurável, né, que vai acompanhá-lo o resto da vida. Então, existe uma questão bioquímica. Essa abordagem da depressão ela deve ser feita com remédio, naturalmente, mas também com a gente sempre, nós e a família, médicos, a equipe, fono, físio, mostrando para o paciente as possibilidades de adaptação, né? Eu tenho uma amiga que escreveu um livro muito bacana que chama Uma Visita Inesperada, né? Que ela compara a disfunção ao dia que você está num domingo, chega aquela visita, senta na tua sala e fala, vim morar com você. Então a gente tem que transformar aquele ambiente num ambiente do melhor possível, né, para se adaptar àquela novidade. Doutor, a evolução dessa doença, como é que ela é? Ela caminha para onde? O que vai acontecer com a pessoa? O que mais preocupa na evolução é a questão psíquica. Existem alguns pacientes que desenvolvem alterações de memória paralelamente e no quesito motor, né, a dificuldade ela normalmente pode gerar alguma queda, né, que comprometa uma estrutura óssea, né, uma fratura de coluna ou de coxo femoral, e a recuperação é bem mais lenta e às vezes o indivíduo ele começa com uma instabilidade tão grande de postura que ele prefere ficar mais assentado e passar a usar a cadeira de roda para o seu deslocamento. Então,
o início é insidioso, ele é progressivo e a limitação motora passa a prejudicar o dia a dia e a dependência vai aumentando, né? Então, um dos aspectos mais importantes para diminuir a chance desse indivíduo ir para uma cadeira de rodas é exatamente a atividade física. E a atividade física, ela não é um papo de médico, todo médico pede atividade física. No Parkinson, não. Existem trabalhos mostrando que ela é neuroprotetora. O indivíduo que se submete à atividade física de superação, ou seja, ele tem que ir conquistando o terreno na atividade física, a disfunção dele evolui mais lentamente. Nossa conversa com o Dr. Leandro vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o Dr. Leandro Cruz, neurologista, sobre a doença de Parkinson. Agora, a doença de Parkinson ela não tem cura, né? Não tem cura, mas ela tem inúmeras possibilidades de tratamento, né? Que vão desde o tratamento sintomático, né? Com a reposição de um neurotransmissor que chama dopamina, que é o que falta no cérebro do paciente. Então a gente repõe a dopamina e as atividades que vão complementando, como eu tinha falado, a atividade física como ponto fundamental da gente conseguir que o paciente se adapte e execute, né? E os tratamentos psíquico, fono e físio, para a gente tentar que ele se adapte no dia a dia às limitações que a doença vai impondo. O senhor estava me falando aqui em off que a cirurgia, né, corretiva, mas que ela não tem um efeito total, ela é só paliativa, né? A cirurgia, ela tem como princípio a estimulação de uma área do cérebro que vai frear alguns tipos de sintomas, né? É o estimulador cerebral profundo. O estimulador cerebral profundo, ele é colocado em uma região e ele consegue adiar os impactos da doença por alguns anos, mas infelizmente não conseguem curar. A dificuldade hoje do estimulador cerebral profundo é o custo, é uma cirurgia muito cara, né, em torno de, só de aparelhos, em torno de 50, 70 mil reais, né, de aparelhos para serem instalados. O SUS faz isso, não, né? O SUS faz mediante a comprovação da necessidade e através, às vezes, de processos administrativos, né, da questão da judicialização, que é uma coisa complexa. Mas, sim, eu tenho alguns pacientes que têm o aparelho instalado pelo SUS. Isso é o estimulador que você está dizendo, porque ele produz pouca dopamina. O cérebro dele produz pouca dopamina. Isso. E aí aumenta, então, a produção de dopamina? Chega a isso, não, né? Não, na verdade, o estimulador ele atua numa alça que inibe a inibição. Então, você acaba que estimula, né? É um mecanismo diferente, o estimulador cerebral profundo. E existem sítios diferentes no cérebro que ele podem ser instalados, né? Existem alguns mais comuns e existem sítios importantes que devem ser instalados. Nesse sentido, quem foi um grande contribuidor para o desenvolvimento da ciência foi aquele ator, o Michael J. Fox, que fez De Volta para o Futuro. Ele desenvolveu a doença muito precocemente e hoje o Instituto Michael J. Fox, na Flórida, nos Estados Unidos, talvez seja um dos maiores produtores de ciência com estimuladores cerebrais profundos. Você disse que a atividade motora é um ponto que aumenta, né? A gente tem aí um ator que começa a tocar piano, fazer tudo que podia fazer. E a questão do esporte, o que a pessoa anda, o que ela faz para melhorar isso tudo? O exercício aeróbico é o fundamental. Não se sabe ainda como, mas a atividade física aeróbica é fundamental para desacelerar os sintomas, a instalação de novos sintomas. Parece que existem toxinas que são continuamente produzidas, né, vão gerando a morte neuronal e, de alguma maneira, a atividade física parece que vai varrendo isso e o indivíduo tem uma evolução mais lenta
da doença. E na parte intelectual, o que ele pode fazer que melhora? Porque tem uma certa demência, né? Vai surgindo com o tempo uma certa demência? Só numa fração dos pacientes, que é um complicador, né? A demência no Parkinson não acontece em todos os casos, só numa fração menor. Para evitar isso, um exercício intelectual existe? Existe. Eu gosto muito, até para todos, né? Cabe a dica, eu gosto muito do diário. Eu recomendo muito que meus pacientes façam o diário. Ele acabar o dia, ele escrever o que ele fez, fazer uma pequena resenha do programa que ele assistiu na televisão, o capítulo de novela que ele viu, anotando detalhes, ele vê o dia da semana e faz uma programação para o dia seguinte. Faz uma ata do dia dele, Exato, né? uma ata do dia e uma programação para o dia seguinte. O cérebro adora uma rotina. E palavra cruzada ajuda? Não, se for alguma coisa que entre do tipo, vou fazer uma palavra cruzada e sentar lá, já deu 10 minutos, acabei, não funciona. O que funciona é o indivíduo sentar para fazer uma palavra cruzada e aí ele se dedicar àquilo, bater o recorde dele, acertar o número de palavras e buscar uma mais complexa na próxima vez. Fazer daquilo um hábito, funciona. né? E um prazer. Com bem-estar funciona. Leitura. Com a resenha. A leitura isoladamente, não. Mas a leitura com a resenha, com a recapitulação e reforço da memória, sim, ajuda muito, em geral, na memória. Estudar um instrumento musical? Aí qualquer tipo de ganho. Línguas, música, aprender um trabalho novo, mexer no computador, a rede social, enfim, isso tudo é bem neuroprotetor para a parte intelectual. Né? Só não pode ser feito displicentemente. O que é feito com displicência não vai funcionar. Com prazer, simplesmente não, né? Tem que com ser como prazer e com mesmo. reforço, concentrado, querendo o ganho. Né? Assim como na atividade física no Parkinson. Não é uma volta na UFJF burocraticamente que funciona. É uma volta com o relógio querendo bater o próprio recorde. Isso é que faz a diferença. Superação, né? Cada dia tem que superar o seu limite, né? É uma disfunção que exige um pouco isso. A Rosane quer fazer uma pergunta? Por favor. Uma curiosidade minha sobre a questão da doença de Parkinson, no futuro ela pode desencadear alguma deficiência, como a surdez ou a cegueira? Não, normalmente não envolvem esses nervos cranianos relacionados à audição e à visão. Não tem nenhuma forma específica para o comprometimento desses sentidos. A criança pode apresentar doença de Parkinson? Pode, né? É muito, muito raro. Né? Existe uma forma juvenil, né? Que instala na adolescência. Estou fazendo 20 anos de formado, só vi um caso de Parkinson em um adolescente. A grande maioria, alguns acima dos 40 anos e a grande maioria acima dos 65 anos como instalação. Né? Nessa forma juvenil, ela é uma forma um pouco mais agressiva e existem diagnósticos diferenciais importantes que devem ser feitos, porque a genética desses indivíduos possivelmente tem um papel preponderante para a instalação tão precoce, porque não deu tempo ainda dele ter sido exposto às questões ambientais que o levariam à disfunção em alguns anos. Ele nunca tem como saber, né, se o seu filho vai ter uma predisposição, né, doutor? Possivelmente já existem, para Alzheimer existe já isso, muito até fácil de fazer, mas o que se discute é para que fazer, na medida que a gente tem esse dado na mão e não consegue ainda interferir no sentido de prevenir a instalação. O Parkinson está do outro lado da moeda das doenças em geral. Né? Ele é menor em tabagistas, ou seja, quem fuma cigarro tem menos a Nem doença. pode falar isso, não, todo mundo passa a Quem tem fumar ácido úrico alto e quem abusa de anti-inflamatório. Então, está do outro lado. Né? Não estou estimulando de forma nenhuma ninguém a acender um cigarro, mas assim, porque... eu brinco que tem só um capítulo do livro de medicina, né, que fala sobre a questão do cigarro de forma favorável. É esse. O resto é tenebroso. Né? Tem que servir para alguma coisa, né? Não, exatamente. Então, assim, é só um dado curioso, porque parece que ele está do outro lado da moeda de algumas doenças do corpo. Né? Que o corpo sofre muito com anti-inflamatório, o ácido úrico e o cigarro. Já os pacientes com Parkinson. E já tentaram usar a nicotina e o cigarro
nos pacientes então que já desenvolveram a doença. Então vamos ver se eles melhoram. Não houve, de fato, modificação no curso da doença. Pelo contrário, esses pacientes desenvolveram sintomas respiratórios mais complicados e o desfecho foi mais precoce do que os pacientes que não fumavam. Agora, quanto você mencionou tipos diferentes, né, de Parkinson, né? Quantos seriam esses tipos e a diferença entre eles? A grande diferença é primeiro na apresentação com o tremor. A forma tremulante ela tem uma evolução muito mais benigna. A ausência de tremor levaria ao que a gente chama de síndromes parkinsonianas, ou quando ele é simétrico, aparecem nos dois braços ao mesmo tempo, também fala contra um bom prognóstico, né? E existem as formas que aparecem com demência, que já foi colocado, existe a forma que aparece com comprometimento do sistema nervoso autônomo, né, que é o que mexe com o intestino, a urina, a atividade sexual do indivíduo muito precocemente, prejudicando, né, que se chama desautonomias. Né? Existem formas que pegam o equilíbrio de forma predominante e existem as formas que são muito lentas e muito arrastadas, que é o que a gente vê em boa parte dos casos. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Gostaria de agradecer novamente a presença do Rodrigo aqui, também da Rosane, da Andressa. Agradecer também a presença dos nossos debatedores, José Luiz Ribeiro, Neuza Bernardes. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de Debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.